Salmo 120. Irmão, se você já leu a Bíblia, ou já leu o livro de Salmos, você vai notar que o Salmo 20 ao Salmo 134 tem uma frase embaixo de cada um deles. Essa frase que está escrito debaixo de cada um desses salmos, o Salmo 120 ao Salmo 134, está escrito na minha Bíblia, talvez na sua também esteja, cântico de romagem. Está escrito aí? Em algumas Bíblias estão escritos cântico de degraus, debaixo do título do Salmo. Pastor, o que significa isso? Significa que o Salmo 120 ao Salmo 134, eles têm essa denominação. E essa denominação debaixo do Salmo é inspirado também por Deus. Ou seja, quando ele foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo, usando a pena do homem, ele também escreveu isso aí debaixo do Salmo 120 até o Salmo 134. Eles são os chamados cânticos de romagem, ou cântico dos degraus, ou cântico do peregrino. Pastor, que salmos eram estes? Eram salmos que o povo de Israel cantava por ocasião das peregrinações às 3 grandes festas que o povo de Deus realizava no Velho Testamento. Pastor, o que acontecia nessas festas? O povo saía dos rincões mais longínquos da terra de Israel, e naquele tempo não tinha ônibus nem avião. Naquele tempo eles iam ou de cavalo, ou de camelo, ou a pé. Se fosse de parcos recursos, eles iriam a pé. E a maioria do povo de Israel naquele tempo, quando saíam de suas casas e moravam nos territórios longínquos da Palestina, em direção à cidade santa de Jerusalém, nas 3 grandes festas que eram a Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecostes. Eles então saíam em peregrinação a essas festas em direção a Jerusalém, levando tudo. Papai, mamãe, filho, sobrinho, tio. E se tivesse animal, olha que coisa interessante, que não pudesse deixar, levava também. O negócio devia ser uma festa. Devia ser assim, um mini êxodo. Saía todo mundo, irmãos, numa caravana linda, numa celebração linda, em direção à cidade de Jerusalém. Por quê? Porque lá aconteciam essas 3 grandes festas. Agora acontecia um negócio interessante quando o povo de Deus saía em peregrinação. Eles iam cantando e adorando a Deus com estes salmos. É por isso que eles se chamam cânticos de romagem, dando a ideia mesmo da romaria, da peregrinação, daquele momento onde todos saíam das suas casas com seus pertences, com seus filhos, com sua família, e juntos se dirigiam a Jerusalém. E eles iam cantando, eles iam celebrando, eles iam adorando a Deus, cantando o Salmo 120 até o Salmo 134. E o interessante, irmãos, que esses cânticos, eles também são chamados, como eu disse, de cânticos dos peregrinos. E eu acho isso, irmãos, peculiar, singular e profundamente aplicativo para os nossos dias de hoje, por causa de 2 coisas. Primeiro, porque quando existiam essas grandes festas em Jerusalém, ninguém ficava para trás. O que significa isso? Significa que todos devem se dirigir à cidade santa de Jerusalém. Ninguém deve ficar para trás. E segundo, me chama a atenção, porque quando eles saíam das suas casas e peregrinavam, eles se lembravam de que os seus antepassados foram peregrinos em terra estranha. E eles então cantavam, irmãos, os cânticos de romagem, os cânticos do peregrino. E isso, irmãos, me enche de alegria. Sabe por quê? Em saber que no Novo Testamento também o povo de Deus é chamado de forasteiro e peregrino. Aliás, irmãos, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 1, endereçando a sua carta, ele diz assim: aos forasteiros
que se encontram na dispersão. Sabe o que significa isso? Pedro escreveu a sua carta àqueles que estavam dispersos, peregrinos nesse mundo, por causa da perseguição, mas adoravam a Cristo, peregrinos nessa terra. Isso me chama a atenção, irmão, sabe por quê? Porque nós também, de certa monta, o somos. Somos peregrinos, irmãos. Estamos aqui de passagem. Como é bom saber disso, irmãos. Como é bom saber que dessa terra, desse mundo e dessas coisas visíveis tão belas que Deus criou, tudo isso é passageiro. Isso nos torna mais leves. Isso nos torna menos preocupados, insones, adoentados, querendo adquirir as coisas, achando que aqui nesse mundo é o nosso lugar. Gente que se mata, gente que faz de tudo para conquistar as coisas. Aliás, está muito em moda hoje em dia, né? Com essa teologia nefasta da conquista. Mas quando eu olho para os cânticos de romagem, irmãos, me dá uma leveza, alivia minha alma, fortalece a minha mente, eu fico mais robusto, me dá coragem, porque eu sei que a minha pátria não é aqui. Torna os relacionamentos mais leves. Tem tanta gente com picuinha com os outros aqui, irmãos, coisa mais tosca. Isso é gente que está agarrado demais às coisas daqui. Porque quando a gente entende que a gente é peregrino, tudo fica mais leve, tudo fica mais despreocupado, tudo fica mais tranquilo, tudo se resolve com mais facilidade, porque afinal de contas, deixa para lá, eu não sou daqui mesmo, esse mundo não é o meu lugar. Cânticos de romagem, irmãos, nos ensinam grandes lições sobre a vida do peregrino. E eu e você somos esse peregrino. Agora, por favor, meu irmão, não me entenda mal. Não me interprete mal. Eu não estou dizendo que construir uma família é errado. Eu não estou dizendo que labutar num diploma é errado. Eu não estou dizendo que conquistar algo nesse mundo de valor é errado. Mas o que eu estou dizendo é quando essas coisas se tornam a sua prioridade. É aquela velha história, quando a gente coloca as coisas nos seus lugares errados, as coisas certas se tornam erradas, porque nós colocamos ela nos lugares errados. E quando eu leio os cânticos de romagem, ou os cânticos dos peregrinos, eu vejo, irmãos, uma verdade muito linda nos 4 primeiros salmos, ou cânticos de romagem, ou cânticos dos peregrinos, porque cada um deles, o Salmo 120, o Salmo 121, o Salmo 122 e o Salmo 123, eles enfatizam um aspecto da vida do peregrino. Pastor, como é a vida do peregrino? Você pode ver que o arranjo dos salmos também tem a ver com a mensagem que a Bíblia quer nos oferecer. Não apenas o texto em si, mas a forma como o escritor arranja o texto, nos ensina grandes verdades além do texto em si. E é isso que eu quero mostrar a você nessa noite. Os 4 primeiros cânticos dos peregrinos, eles mostram e enfatizam um aspecto da vida do peregrino, da minha vida e da sua vida. Moisés escreveu apenas, meu pastor, um salmo. Assim como Salomão também escreveu um salmo. Mas foi Moisés que colocou esse aspecto transitório, esse aspecto passageiro da vida, quando ele diz assim: a nossa vida é como um sopro.
A nossa vida é como uma folha que cai, fenece e morre. Moisés entendeu, irmãos, que a despeito de ter uma vida longa, 120 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto cuidando de ovelhas e 40 anos no deserto cuidando de um povo, ele entendeu que todos esses 120 anos eram passageiros. E ele escreve no seu salmo isso, o Salmo 90, meu pastor, é o Salmo de Moisés. É ele que escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Por isso, meu amado, lembre-se disso nessa noite. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros aqui nesse mundo. A nossa pátria não é aqui. Todos nós estamos de passagem. E como disse o pastor Jeremias, nosso querido pastor Jeremias, Deus tem uma pedrinha com o seu nome. Um dia Ele vai te chamar. E no dia que Ele cantar a pedra e chamar você, você pode ficar tranquilo, que você vai. Ninguém conhece a sua hora, só Deus. E é por isso, querido, que a gente tem que se lembrar sempre dessa verdade, de que aqui nesse mundo, eu tenho que viver uma vida mais leve, uma vida mais doce, uma vida mais suave, uma vida menos carregada com peso e das coisas desse mundo, porque eu sou um peregrino nessa terra. Aqui não é o meu lugar. Eu vou passar, assim como você. 4 aspectos da vida do peregrino. Em primeiro lugar, irmãos, veja comigo, por favor, o Salmo 120 fala da habitação do peregrino. Versículo 5, confira comigo, diz assim o texto: ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista está dizendo o seguinte: eu habito em tendas, eu habito no meio de 2 tribos perigosas, difíceis. Eu habito num lugar muito perigoso, num lugar que é hostil. Verso 6: eu sou da paz, mas eles teimam pela guerra. Você pode ver, querido, que o primeiro cântico dos peregrinos, ele fala da habitação do peregrino. E a verdade que esse salmo nos mostra é que a habitação do peregrino é num mundo hostil ao Evangelho e à palavra de Deus. Ele diz: eu sou pela paz, mas eles teimam pela guerra. Há tempo demais, versículo 6, que eu habito com os que odeiam a paz. É verdade, meu irmão, nós somos peregrinos, mas nós somos peregrinos, segundo o Salmo 120, numa terra estranha. O mundo, irmãos, é hostil ao Evangelho. Preguei sobre isso há 2 domingos atrás. Jesus disse que assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Assim como odiaram a mim, odiarão a vós outros. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Salmo 120, irmãos, ele fala da habitação do peregrino, e essa habitação é no mundo hostil ao Evangelho. Não pense que as coisas vão melhorar, as coisas talvez irão piorar, com respeito à receptividade à mensagem do Evangelho. O mundo não aplaude o Evangelho. O mundo muitas vezes não aplaude aquele que de repente firma o seu testemunho e quer viver para a glória de Deus. Pelo contrário, talvez você jovem tenha tido muitas lutas com as suas amizades. Alguns sucumbiram a elas, talvez. Talvez você, meu querido marido, tenha tido muitas lutas com a pornografia. Um clique do celular, um clique no controle, um outdoor meio deslocado, e de repente incita em você as chamas ardentes da paixão.
Talvez você, minha querida esposa e mãe, também tenha sido hostilizada por esse mundo, com as facilidades, quando de repente essa emancipação que tem levado muitas mulheres a tomar o lugar dos homens e se sentirem cada vez mais sobrecarregadas e cansadas, e de repente percorrendo as sendas dos psicólogos dia após dia. O mundo, querido, é hostil ao Evangelho. O caminho do peregrino é num mundo hostil ao Evangelho. E essa é a grande verdade desse texto. Não espere facilidades desse mundo. A habitação do peregrino é num mundo hostil. Jesus disse, olha, o campo é o mundo. E é no meio dessa dificuldade, dessa hostilidade, que Jesus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, meu amado, não teme, como diz Pedro, o fogo ardente que começa a queimar no meio de vós. Não, querido, levante a sua cabeça, exulte, glorifique a Deus. Sabe por quê? Porque desde os primórdios até o dia que se chama hoje, Deus colocou a sua igreja num mundo hostil ao Evangelho. E graças a Deus é porque Ele é quem nos chama, né, pastor? Porque se nós fôssemos escolher a Cristo, eu não queria escolher isso não. Eu queria escolher as facilidades desse mundo, é ou não é? Mas graças a Deus, irmãos, que essa é uma incontestável verdade das Escrituras. Não fostes vós quem escolhestes a mim, pelo contrário, fui eu que vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha que beleza, irmãos, o Salmo 120... fala da habitação do peregrino. O Salmo 121, irmãos, ele fala do caminho do peregrino. Segue comigo aí, por favor. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por que eles cantavam esses salmos? Porque quando eles iam em peregrinação, aonde que ficavam os inimigos? Para tocaiar o povo de Deus? Nos montes. Ok? Eleva os meus olhos para os montes. Contrariando às vezes do que muitos pensam nesse salmo, né? É porque quando o povo de Deus andava pelos vales da Palestina, os inimigos tocaiavam em cima dos montes. Você vê isso em filmes, você vê isso em filme. Eles sobem, quando passa, desce e ataca. E aí, o povo de Deus ia peregrinando para Jerusalém e olhava para os montes, eles olham. Quando eles olhavam para os montes, eles perguntavam, de onde me virá o socorro? Mas aí ele responde, meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Em outras palavras, querido, tem inimigo hostil? Tem inimigo hostil, mas pode ficar tranquilo, Deus é quem te guarda pelo caminho. Confira comigo, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Quem já andou nas areias pedregosas da Palestina, quem já esteve lá, como o pastor Luciano teve o privilégio de estar, e voltaremos lá se Deus for servido, você vai ver que até nisso a palavra de Deus e esse salmo é verdadeiro. O caminho na Palestina é um caminho cheio de pedras. Se você for talvez com um saltinho ou com um sapatinho desses que as mulheres usam, você não vai andar e vai tropeçar demais lá. Lá você tem que andar de sapato sem salto, os homens de botina e as mulheres, se possível, com um tênisinho básico. Porque lá, irmãos, o terreno é muito pedregoso, e se você pisar numa pedra, é perigoso de você escorregar e cair. Veja o que esse salmo diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Agora veja bem, irmãos, como ele termina o salmo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 121 fala do caminho do peregrino. Ele agora está caminhando.
E quando a gente olha para o Salmo 121, a gente vê que o caminho do peregrino é um caminho perigoso. Não é fácil. Tem pedras pelo caminho. Você pode tropeçar. Mas não tem problema não. Se você tropeçar, Deus te levanta, amém? Se você tropeçar, Deus te segura pela mão e diz: não temas, porque eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Primeiro, o caminho do peregrino é um caminho perigoso. Ele pode ter pedras. Segundo, o caminho do peregrino é perigoso. Por quê? Porque ele pode ser um caminho muito hostil. O texto diz que o sol de dia não te molestará. Por que o salmista escreve isso? Porque as temperaturas no verão da Palestina ficam quase iguais de Maringá. Quase. Os peregrinos, quando saíam das suas casas no verão, eles tinham que usar aqueles panos, né? Até hoje eles usam isso, enrolados, porque o sol agride de forma violenta, e lá facilmente se chega a temperatura de 50 graus, se ele andar no sol. É um caminho perigoso, porque o sol às vezes é causticante sobre nós. Mas o texto ainda diz que de noite também não te molestará a lua. Por quê, pastor? Porque assim como pela manhã as temperaturas sobem, a temperatura muito elevadas, à noite elas descem, às vezes a temperaturas abaixo de zero. Principalmente no deserto. E aí o sujeito sentia um calor terrível pela manhã, e à noite vinha um vento congelante. E, pastor, o salmista escreve isso tudo para nos mostrar o quê? Que o caminho do peregrino não é um caminho fácil. É um caminho difícil. É um caminho de pedras. É um caminho de sol que às vezes vai machucar a sua pele. É um caminho às vezes do frio que vai trazer dor a você. Me lembro de Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, e o quê? E apertado o caminho, e são poucos os que acertam por ele. Portanto, meu amado, o caminho do peregrino, segundo o Salmo 121, é um caminho perigoso, mas fique tranquilo, Deus é quem te guarda, amém? A Bíblia diz que Ele é a tua saída e a tua entrada. Ele guarda quando você sai, Ele guarda quando você chega. O texto diz, querido, que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele guarda a sua entrada e guarda a sua saída, desde agora e para sempre. Amém. Isso é bênção demais, irmãos. Saber que nós vivemos num mundo hostil. O nosso caminho é um caminho perigoso, segundo o Salmo 121. Mas é um caminho guardado por Deus. Ele é aquele que nos guarda de todo o mal. Ele é aquele que está sempre conosco, que nos ampara nos momentos difíceis. Ele é aquele, querido, que nos livra dos nossos inimigos. Por quê? Porque o nosso socorro não vem dos montes. O nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo 121 fala do caminho do peregrino. Pastor, qual o terceiro aspecto da vida do peregrino que a gente vê nesses textos? Salmo 122, olha que bonito. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Versículo 2, confira comigo. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Em outras palavras, no Salmo 120, eles dizem que eles vivem no meio de um mundo hostil. No Salmo 121, eles partem em peregrinação, mas essa peregrinação é difícil, é cheia de perigos. Mas no Salmo 122, eles chegam lá. Pararam os nossos pés, olha o que diz o texto, verso 2: junto às tuas portas, ó Jerusalém. Salmo 120 fala da habitação do peregrino. Salmo 121 fala do caminho do peregrino. E o Salmo 22 fala do destino do peregrino. Louvado seja Deus. O peregrino irá chegar em Jerusalém. Ele tem um alvo. Ele sai, mas ele sabe onde ele vai. E de repente, irmãos, o Salmo 122 começa com exultação de alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que coisa maravilhosa. Eles chegaram em Jerusalém, meu pastor. Foram são e salvos, guardados pelo Senhor. E chegaram agora em Jerusalém para celebrar a festa ao Senhor. Lá é o lugar deles. Louvado seja Deus.
Por isso, meu amado, esse Salmo 121 fala sobre o destino do peregrino. E aqui, irmãos, é uma coisa muito linda, porque esse Salmo diz o seguinte, verso 3, Jerusalém que está construída como cidade compacta, é um lugar seguro. O destino do peregrino é um lugar seguro. Verso de número 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para o quê? Renderem graças ao... Segundo, o destino do peregrino é um lugar seguro e é um lugar de adoração. Que coisa maravilhosa. É para lá que sobem as tribos do Senhor para fazer o quê? Para renderem graças ao Senhor. Versículo 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. No original, sabe o que isso significa? Lá está o verdadeiro ensino para o povo. O destino do peregrino, irmãos, é a casa do Senhor. Por quê? Porque na casa do Senhor é lugar de adoração, é lugar de comunhão e é lugar de ensino. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. O destino do peregrino, irmãos, é seguro. O destino do peregrino é um lugar de comunhão, é um lugar de adoração e é um lugar de ensino. E no verso 9, irmãos, tem um dos versículos mais desafiadores, na minha opinião, da Bíblia. Ele diz assim: por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Agora, se você olhar em uma outra versão, que eu já pesquisei e já vi, mais próximo do original, está escrito assim: e por amor da casa do Senhor, eu farei o meu melhor. Irmãos, isso é bonito demais, sabe por quê? Porque o peregrino entendeu que o destino dele é a casa do Senhor. E a casa do Senhor, irmãos, contém tudo aquilo que o peregrino precisa para prestar esse culto maravilhoso a Deus e ter comunhão e relacionamento com os irmãos. É um lugar de segurança, é um lugar de adoração, é um lugar, irmãos, de comunhão, e é um lugar também de ensino. E aí ele termina dizendo: por amor dessa casa, eu farei o meu melhor. Querido, que coisa maravilhosa. Graças a Deus que aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, nós temos um lugar desse. Nós temos a igreja, que hoje é a casa do Senhor no Novo Testamento. Ah, pastor, eu sei, que na verdade o Espírito Santo habita em mim, e eu também sou casa do Senhor, porque o Espírito Santo habita no crente. É verdade, irmãos, mas é diferente quando os crentes se ajuntam para celebrar esse Deus na casa do Senhor. Imagina só, querido, o povo de Israel fazia isso no passado, o povo de Deus faz isso no presente. Eles vêm na casa do Senhor para adorar o nome do Senhor, porque aqui o texto diz que Jerusalém está construída como cidade compacta. Em outras palavras, lá é um lugar seguro. E como é seguro, irmãos, para criar os nossos filhos. Eu estava brincando hoje que eu acho que todas as crianças que nasceram aqui na IPVO esses tempos agora estavam aqui hoje, né? Pelo menos a maioria delas. Os bebezinhos todos aí lindos, cada um mais lindo que o outro, né? O Estevão, a Vitória, estava tudo aí. O Pedro, todos aí. O Teodoro, que menino bonito, que meninão. Estão todos aí. Eu até brinquei, ele falou: hoje está bom para a gente batizar esses meninos, está tudo aí. E quando eu vejo esses bebês, irmãos, que amanhã vão serem crianças como essas nossas que subiram aqui, eu fico pensando, irmãos, como é que um pai cria um filho desse nos dias de hoje sem a igreja? Já pensou nisso? Eu fico pensando quando um casal chega no altar, e olha que o pastor Luciano já fez muitos casamentos, e espero fazer muitos ainda, viu, seu Zé? Muitos. Mas eu fico pensando, irmãos, quando um casal se dirige ao altar e faz votos um ao outro, sem a igreja. Eu fico imaginando, Laílce,
quando um jovem se enamora com uma jovem, que é normal, não é? Você foi jovem, viu, Luiz? Você, quando olhou essa belezura da Carol, você falou: opa, vou nessa. Claro, irmãos. De repente os nossos filhos se enamoram de outros filhos, gente que a gente nunca viu na vida, gente que às vezes a gente não conhece direito, e engata um namoro sem a igreja. Aí quando eu olho para o texto, irmãos, eu digo assim, eu vejo assim: lá estão os tronos de justiça, lá é cidade compacta. Sabe o que significa isso? Lá é um lugar seguro, lá tem um ensino consistente, para que eu seja um marido melhor para minha Teresa, uma esposa melhor para o meu marido, um namorado melhor para minha namorada, que a respeite, um filho melhor para o meu pai e para minha mãe, e um servo melhor para adorar o meu Deus. O destino do peregrino é a casa do Senhor. E graças a Deus que Deus ama tanto a sua igreja, que colocou um vislumbre daquilo que será lá na glória aqui, porque o destino final nosso também será lá. Mas não na Jerusalém de pedra, mas aquela celestial que vai descer do céu, como noiva adornada para o seu noivo, a igreja gloriosa do Senhor Jesus. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Amém? Que coisa abençoada, irmãos, é saber que o destino do peregrino é a casa do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: não negligencie a igreja, não desvalorize-a pelas pessoas que estão nela. Porque se você olhar para uma pessoa que está do seu lado agora, ou para o púlpito dessa igreja, você vai ver um pecador. Do seu lado também. Pastor, então por que a gente tem que valorizar a igreja? Porque aos olhos de Deus, ela é santa, pura, perfeita, sem mancha, nem ruga, por causa de Cristo Jesus em você e em mim. Portanto, querido, não desvalorize a igreja. Lá é um lugar seguro, lá tem comunhão, lá é lugar de adoração, lá é lugar de ensino, e por amor dela eu farei o meu melhor. Olha que coisa bonita, a habitação do peregrino. Salmo 120. Vivemos num mundo hostil, mas graças a Deus, essa hostilidade do mundo, ela não pode nos tomar de surpresa, porque desde os primórdios até quando Cristo voltar, o mundo será um lugar hostil ao Evangelho. E dependendo do lugar que você trabalhe, dependendo de onde Deus te colocar, será mais hostil ainda. Salmo 121, eu aprendo sobre o caminho do peregrino. É um caminho perigoso, é um caminho cheio de pedras, é um caminho onde eu sofro as intempéries dessa vida, mas fique tranquilo, querido, é um caminho guardado por Deus, amém? É um caminho onde o Senhor nos guarda pelo caminho. Ele não promete a você um caminho largo, espaçoso e fácil, mas Ele promete estar com você todos os dias da sua vida, amém? Isso é bênção demais, irmãos. Pode vir a dificuldade que for, se Jesus estiver no barco, tudo vai muito bem. Com o Salmo 122, eu aprendo o destino do peregrino. Chegamos aonde? Na casa do Senhor. E isso tem que ser lugar de alegria. Louvado seja Deus, irmãos, que o nosso destino, tanto nessa terra quanto no porvir, é a Jerusalém celestial. É para lá que nós estamos caminhando. É para lá que nós vamos. O interessante, irmãos, que Hebreus tem um texto muito lindo quando fala dos heróis da fé. Leia depois. Hebreus capítulo 11.
Primeiro ele conceitua fé. Ele diz que a fé é a convicção daquilo que se espera. Ele diz que fé é a certeza de fatos que você não vê. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele vem discorrendo a história dos grandes heróis da fé. E ele fala de Abraão. Ele diz que Abraão, quando chamado por Deus, ele saiu e peregrinou em terra estranha, porque ele aguardava uma cidade celestial. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós somos peregrinos aqui, mas nós vamos nos ajuntar lá. Nós temos um destino, e o destino do peregrino é a casa do Senhor. Que coisa maravilhosa. Quando os nossos olhos se fecharem para esse mundo, os nossos olhos vão se abrir para uma outra realidade, e nós viveremos para sempre com o Senhor, amém? Que coisa gloriosa. Nós sabemos aonde vamos. Tem gente tateando no escuro, irmãos, com medo de tanta coisa, levando uma vida tão insegura, tão amedrontada, cheio de dúvidas, incertezas. Pastor, o que será de mim? Tem uma música de um pastor que eu amo muito, ele diz assim: não sei o que será do amanhã, nem o que o futuro tem, mas eu louvarei meu Deus. O que tem amanhã na minha vida eu não sei, mas também não importa, porque eu sei o final. E se eu sei o final da história, querido, todo o percurso certamente cumprirá o propósito para se chegar no final, amém? Então, não estou muito preocupado com isso, porque eu sei que aqui eu sou peregrino e o meu destino está guardado para mim, amém? E aí, irmãos, olha que coisa linda. O Salmo 123 termina com mais um aspecto, e o último aspecto da vida do peregrino. Ele fala agora do caráter do peregrino. Pastor, quem é o peregrino? Salmo 123, confira comigo. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Aqui cabe uma explicação. Veja que ele começa o Salmo 123 dizendo o seguinte: a ti que habitas no céu, eleva os meus olhos. Em outras palavras, Deus está no alto lugar, nós estamos lá embaixo. Então, para olhar para Deus, o que você tem que fazer? Olhar para cima. E aí ele coloca um outro exemplo agora do Senhor com seu servo. Verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Pastor, o que o salmista está querendo dizer? Uma coisa muito simples. Você já deve ter visto em filme, e naquele tempo também isso era muito comum, quando você chegava diante de alguém superior ou de autoridade, você não podia olhar essa pessoa no mesmo nível dos olhos. É por isso que todas as vezes que alguém se achegava a um rei, uma autoridade, a pessoa se abaixava. Por quê? Porque ela precisava ver o rei, olhar para cima. Ele deveria estar mais elevado do que o súdito. Ele se ajoelhava, aí ele olhava para o rei. Então ele estava no lugar adequado, porque se ele ficasse em pé e os seus olhos estivessem no mesmo nível que ele poderia mandar te matar por desobediência, orgulho e arrogância. Segunda coisa, antes de eu terminar, naquele tempo, o servo da casa, aquele que estava à disposição do seu senhor, ele ficava de prontidão olhando para as mãos do seu senhor. Para quê?
esperando uma ordem. Porque assim que ele dissesse alguma coisa, ou mostrasse alguma coisa, ele saía de prontidão para realizar. É por isso que o Salmo usa os dois exemplos. Versículo 2: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos. Ele dá um exemplo do servo com seu senhor. Ele ficava de prontidão olhando para as mãos, porque assim que ele desse a ordem, ele saía para cumprir. E o outro exemplo é a figura do rei, que está no mais alto, e você então se inclina, ou de baixo para cima, você olha para ele. Pastor, que figura é essa? É a figura do servo. Eu me ajoelho diante do rei, porque ele é maior do que eu. Eu fico olhando para a mão do meu senhor, porque eu sou servo, e assim que ele falar algo e apontar algo, eu imediatamente obedeço. Sabe o que o salmista quis nos ensinar? Que o caráter do peregrino é o caráter do servo. Olha que coisa bonita. O caráter do peregrino é o caráter de um servo provado. Ele olha para o Senhor até esperar uma ordem, e assim que sai a ordem, ele em prontidão, ele vai executá-la para a glória de Deus. Portanto, meu amado, esse é o caráter do peregrino. Nós somos servos, servos do Senhor e servos uns dos outros. E nós somos servos porque seguimos o exemplo daquele que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e por amor de mim e de você, ele se rebaixou e se tornou o servo mais humilde da casa, e deu para nós um exemplo, e deu para nós uma ordem, e deu para nós, irmãos, a maior de todas as missões. Qual é, pastor? Servir ao pequenino. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E esse exemplo, irmãos, ele passou para os seus discípulos, e esses discípulos passaram para os discípulos até o dia de hoje. Nós somos servos do Senhor e somos servos uns dos outros. Talvez seja por isso que Jesus termina a sua peregrinação nessa terra com o ato mais lindo e mais dramático antes da cruz, que foi o lava-pés. Talvez Jesus quis imprimir esse caráter do peregrino no coração dos seus discípulos, dizendo para eles o seguinte: olha, vocês perceberam o que eu fiz a vocês? Eu, sendo o mestre, o Senhor, vos dei o exemplo, façais vós uns aos outros. Cristo nos chama, irmãos, para servi-lo de todo o coração. Mas Cristo nos chama também a servir uns aos outros, dentro da comunidade de fé e fora da nossa comunidade de fé. Deus nos chama para nos tornar servos, e servos humildes, daquele que é o Senhor da casa, daquele que é o dono da casa, daquele que é o anfitrião da casa, daquele em que os nossos olhos são postos dia e noite, para que possamos cumprir aquilo que Ele preceitua para nós. Portanto, meu amado, somos peregrinos, amém? Somos peregrinos nessa terra. Não se apegue demais às coisas desse mundo. Cumpra o seu papel de pai, de marido, de empresário, de trabalhador, de filho, mas cumpra com leveza, sabendo que na verdade tudo que nós conquistamos aqui nesse mundo, a única coisa que vai ficar é a marca que nós deixaremos no coração das pessoas. Viva nesse mundo, querido, entendendo que esse mundo é hostil ao Evangelho. Não esperem dias assim de sol, dias bons. Claro, haverão muitos dias bons, mas certamente esse mundo sempre foi e sempre será hostil ao Evangelho, e de certa forma, você em algum momento da sua vida será rejeitado, só pelo fato de você dizer que pertence a Cristo. Saiba, querido, que o caminho do peregrino é um caminho perigoso, não é um caminho fácil, é um caminho difícil, é estreito, há pedras pelo caminho, mas existe uma promessa gloriosa na sua vida e na minha, que Ele nos guardará de todo o mal.
guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E saiba, querido, que nós não estamos como o apóstolo Paulo escreveu lá na carta aos Efésios sobre os ímpios no passado. Andávamos outrora como tateando no escuro. Não, irmãos, hoje não. Éramos no passado. Hoje vimos a luz. Cristo é a luz. Hoje nós não andamos mais no escuro e hoje nós sabemos do nosso destino. Gosto do apóstolo Paulo, quando ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia para onde ia. O destino do peregrino, irmãos, é a casa do Senhor. Não negligencie essa casa, não desdenhe dela, não a trate como coisa de somenos importância, não seja um frequentador ocasional. Dependendo da ocasião eu vou. Não, querido, esse é o nosso destino, tanto na terra quanto no céu. É para lá que a gente vai. Cristo nos chamou para viver com Ele, e aqui é o prenúncio, o prelúdio dessa grande bênção. E por fim, querido, saiba que o caráter do peregrino não é soberba. Ele não olha de cima para baixo, ele olha de baixo para cima. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? De humildade. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas foi reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou. O hino cristológico aos Filipenses é uma exortação à humildade. Considerai os outros superiores a si mesmos, pois fostes para isso que Cristo vos chamou. Você é alvo do meu serviço. Em que posso servi-lo? Esse é o caráter, irmão, do peregrino, o caráter de servo, porque nós servimos aquele que era o Todo-Poderoso, e ele se tornou um servo por amor de mim e de você. Amém? Alivia a bagagem. A gente, quando viaja, parece que a mala fica mais pesada, não é quando volta. Você teve essa impressão já? O que acontece, hein? Que quando a gente viaja, cabe tudo na mala, mas quando a gente volta, nada cabe. Ô irmãos, como é bom saber que a gente é peregrino. A bagagem fica mais leve. A gente alivia o fardo da gente achar que vive para esse mundo, vive para uma sociedade que exige da gente cada vez mais. Não, irmãos, você vive para Deus, uma vida leve, suave, uma vida entendendo que meu futuro, meu destino, no fundo de tudo, não é aqui, é a glória. Amém?